precisa traduzir a essência da nossa igreja, a essência do evangelho para os nossos jovens. Não é nós sermos uma igrejinha dentro de outra igreja, não, a ideia não é essa, não é isso. Nós somos Igreja Pentecostal Deus é Amor. O Ministério Expansão, ele pertence à Igreja Pentecostal Deus é Amor. Porém, nós como líderes, nós devemos traduzir a essência da igreja de uma forma que os jovens venham entender. Então isso é linguagem. E aí, meu irmão, não importa como, aí Paulo vai dizer: fiz-me de louco para ganhar os loucos, fiz-me de sábio para ganhar os sábios, fiz-me como sem lei para ganhar os sem lei, mas estando na lei, fiz-me como estando na lei para ganhar os que estavam na lei, mas contudo o evangelho foi pregado e almas foram ganhas, isso que importa. Então a questão da linguagem é muito importante. Então esse é o terceiro pilar do conselheiro. Terceiro, primeiro, ministério jovem. Segunda, cultura do reino. Terceiro, linguagem. Quarta, liderança. Nós tratamos com os nossos conselheiros a questão da liderança, né? Ele precisa saber liderar. E aí tem muito conselheiro, irmão, que comete o grande erro, que ele se sente a hora de brilhar. E hoje eu conversava com um pastor, ele dizia: Miqueias, tem gente que não pode ter poder, porque se ele tiver poder, ele se perde. E tem muita gente que se perde com o poder, ele acha que o ministério de jovem é dele. Eu já ouvi líderes falando assim: olha, pastor, o meu conselheiro falou comigo lá que não importa, porque ele é o conselheiro e não importa a opinião de ninguém. É ele que manda e ponto final. Ô meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, vamos lá. Nós já fomos jovens, já passou, irmão, deu. Agora nós estamos ali para servir os jovens, para ser um direcionador, para ser um canalizador, não ser um mandão, não um autoritário, não tirar dos jovens o momento deles de eles aprenderem, darem opinião. Se tem uma equipe, você precisa ouvir a equipe, precisa sentar com eles, construir ideias. A linguagem também entra, voltando também na questão da linguagem, entra a questão da liturgia de culto. Irmãos, vamos parar, gente, com esses cultos intermináveis, culto de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas, culto de 24 horas. Meu Deus do céu, não faz isso. Monta uma liturgia bonita, uma liturgia legal, onde vai priorizar a palavra. Que vergonha eu saber, irmãos, ainda nós estamos sabendo que tem cultos do Expansão que o pessoal coloca a palavra para a última coisa, é o último momento, e aí as pessoas estão levantando e indo embora porque o culto estava tão cansativo que não deram tempo para a palavra, não tem mais fôlego, ânimo de ouvir a palavra. Monte uma liturgia legal, gente. Pastor, tem vários grupos no campo, o que a gente faz? Monta uma liturgia, passa o set list de hino, o Elias deve ter falado disso ontem, passa o set list de hino para o pessoal, para todo mundo cantar junto. Vai lá, põe 3 hinos, todo mundo canta junto. Se tiver um cantor, já vai lá, prepara ali uns 20 minutos, dá momento. Irmão, culto de 2 horas, 2 horas e meia é o suficiente. Precisa ser um culto racional. Mais de 2 horas e meia, irmão, ninguém está mais na racionalidade, está no cansaço, está no fardo, está na exaustão. Não faz sentido. Então, tome cuidado nessa questão da linguagem. Voltando para a liderança. Então, nós também tratamos essa questão da liderança. E por último, o aconselhamento. O conselheiro, a palavra já diz, conselheiro de aconselhar, ele precisa ouvir. Conselheiro que é conselheiro, ele ouve. Os seus ouvidos precisam ser emprestados. Se o jovem não tem liberdade de conversar com você, se não tem liberdade de sentar contigo, de aprender com você, meu irmão, alguma coisa está errada. Os jovens, eles precisam ter liberdade de confessar pecados sem serem julgados, mas serem acolhidos, ensinados na palavra que há perdão, que ainda há graça, que o sangue de Jesus foi derramado na cruz para perdão de pecados. É claro que não a permanência do pecado, a prática do pecado. Mas se o jovem tropeçou no percurso, ele pode alcançar de Jesus o perdão e a misericórdia. Tá certo? Então o conselheiro precisa estar apto para ouvir. Tá bom, gente? Certo?